7, né? Esse é o tema do sermão de hoje. Famílias que experimentam o fruto do Espírito, a alegria é constante. Você conhece os frutos do Espírito? Nós lemos aqui, né? Amor, benignidade, mansidão, alegria. Todas essas coisas, tudo de bom. Vamos dizer que é tudo de bom. A questão é, a gente conhece, mas a nossa família vive isso, né? É algo a se pensar. A nossa família está vivendo isso. E uma das coisas que eu acredito que a família precisa viver é a alegria. Sabe, não tem nada mais triste do que perceber que tem lares que estão, eu vou dizer, existem lares, né, e não aqui fazendo um julgamento, mas existem lares que estão desordenados por simplesmente não conhecerem e não buscarem os princípios de Deus. E outras coisas tomaram o lugar do amor, da mansidão, da alegria. Então nós precisamos pensar sobre isso daí, né? Volta lá no tema lá, volta lá. Muito bom aí, Amanda e Deni. Famílias que experimentam o fruto do Espírito, a alegria é o quê? O que é constância? É aquilo que não para, é aquilo que está presente sempre ali. Alegria. É difícil quando em um lar, né, a tristeza é mais constante do que a alegria, a dificuldade está sempre ali, sabe? Isso é complicado. E sobre essas famílias que experimentam, né, a alegria constante, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que para viver uma alegria genuinamente do Espírito, a família deve buscar, acima de tudo, o reino de Deus. Tem esse ponto aí, pode colocar para nós aí. Até o final vai estar afiadinho, não vou nem precisar falar, né? Vai colocando ali os pontos. Mas para viver uma alegria genuinamente do Espírito, a família deve buscar, acima de tudo, o reino de Deus. A família deve buscar o reino de Deus. A Bíblia diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17, pode abrir aí, ou dar um Google, né, porque hoje isso é mais fácil, mas Romanos 14, 17 fala sobre isso. Em nossa vida devemos colocar a família dentre as nossas maiores prioridades, mas nunca, eu vou dizer isso para vocês, viu gente, mas nunca acima do reino de Deus, nunca. Quem é a família? A família é constituída por quem? Pessoas. Deus instituiu a família, mas a família em si é formada pelo quê? Pessoas. E se você coloca pessoas no lugar de Deus, você está adorando pessoas. Buscar em primeiro lugar, por isso que é bom o cara que está solteiro, né, ele buscar primeiro o reino de Deus, porque aí as demais coisas, e aí vem família, emprego, né, tudo mais vai ser acrescentado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para viver a alegria genuinamente do Espírito, a família deve buscar acima de tudo o reino de Deus, porque isso é bíblico, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí Romanos 14 vai dizer isso daí, né, que o reino de Deus, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Os romanos daquela época, né, já existia um problema social que era a fome, então tinha gente que ia para a igreja para comer nas ceias. E ele estava buscando a igreja, o reino de Deus ali por causa da comida. Muita gente seguia Jesus por causa da comida e da bebida. Mas aí, olha o que Paulo está dizendo para esse povo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Sabe o que é isso? O reino de Deus não é só sobre as necessidades básicas do ser humano. Comer e se vestir. O reino de Deus não é só sobre necessidades básicas das pessoas. Existem fundamentos, existem princípios, né, que são a base do reino de Deus. E quais são esses princípios aí, ó? Justiça, que é o equilíbrio das coisas, é você equilibrar as coisas, isso é a justiça. Paz, né? Paz é um estado de espírito que é difícil de encontrar, ainda mais que as circunstâncias muitas vezes podem nos tirar a paz. E alegria no Espírito, né? E não é essa alegria comum ou qualquer tipo de alegria, mas é aquela que advém do Espírito Santo. É uma alegria que vem do Espírito Santo. E uma família que quer viver uma alegria genuína
né, do Espírito, ela deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar o reino de Deus. E muitas vezes, né, o que a gente tem visto aqui, às vezes, eu já vi muito isso, gente, o casal, né, coloca um ao outro acima de qualquer outra prioridade. Às vezes o pai coloca os filhos acima de qualquer outra prioridade. E isso é um problema. A prioridade da vida humana deveria ser, né, para aquilo que foi criado, o louvor e a glória de Deus. O homem foi criado para louvar e engrandecer aquele que o criou. E Jesus vem e fala isso, né, buscar em primeiro lugar a primazia da nossa vida e a primazia, né, de você como um indivíduo que constitui uma família é buscar primeiro o reino de Deus. Se você quer viver uma alegria genuína, verdadeira, que vem do Espírito Santo, quando o ser humano busca o reino de Deus acima de tudo, Deus cuida das suas necessidades. Sua família tem necessidade? Sua família tem necessidade? Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão, a saúde, o emprego, sabe? A comunhão. Então, Martinho Lutero escreveu um hino muito bonito que ele está colocando ali, naquele hino ele coloca, Vanil, primeiro Deus acima de todas as coisas. E Martinho Lutero vai dizer naquele hino Castelo Forte, ele vai dizer: se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Dar-nos-á o seu reino. Tá? Mas justamente Martinho Lutero, gente, foi o pai da reforma, ele já estava pensando, se é pelo reino de Deus e a gente tiver que perder, vamos perder. Sabe, Deus vai nos dar o reino dele. O que é mais importante que o reino? Que adianta a gente ganhar toda a nossa família e não entrar na eternidade no reino de Cristo? Isso é terrível, né? Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Como podemos em família buscar então o reino de Deus? Primeira delas, né, aqui um subtópico: leve sua família, a começar por você mesmo, a buscar a face de Deus, oração. Não fique esperando que alguém lá na sua casa vá buscar a Deus. Comece você a buscar a Deus. Outra coisa, não se conforme na sua vida pessoal e familiar com a injustiça. Muitas vezes a gente se conforma com a injustiça. A gente sabe de coisas que são injustas na sociedade, né, na vizinhança. A gente sabe e a gente concorda com as injustiças. Não concorde com a injustiça. Você sabe o que está errado. O ser humano sabe o que está errado. Então não concorde com isso. E a injustiça é o desequilíbrio das coisas. É quando as coisas estão desequilibradas para um lado, né? Um lado está perdendo, um lado está, sabe, suplantando o outro de forma injusta. Então, não se conforme com a injustiça, seja ela de qualquer natureza que seja. Quer ver uma injustiça? Nós sabemos, talvez, quem passa necessidade e não movemos uma palha para fazer algo. Para pelo menos equilibrar a coisa e dar àquela pessoa um pouquinho mais de dignidade. Isso é injustiça. Às vezes nós sabemos de alguém que está passando o maior perrengue, uma situação de ansiedade ou qualquer tipo que seja, né? E a gente sabe disso, a gente está bem com Deus, espiritualmente está bem, e a gente não quer comprar a batalha dessa pessoa que está vivendo um caos. Muitas vezes, equilibrar as coisas é você comprar aquela causa de alguém em oração. Orar por a pessoa que está passando por uma depressão, por uma ansiedade, por algum tipo de sofrimento na família. E aí você compra aquela causa. Comprar no sentido de orar junto. Olha, eu estou com você em oração, estou orando por você. Levar outras pessoas a orarem. Então, não se conforme, sabe, na sua vida pessoal, no íntimo do seu ser, não se conforme com a injustiça. Não se conforme com a injustiça. Então, se você quer viver uma alegria genuína no Espírito Santo, buscando primeiramente o reino de Deus, né? Comece por você mesmo, não se conforme com a injustiça e procure na família, no âmbito familiar, ali dentro mesmo, na família, fazer sempre a vontade de Deus. E cultive a certeza de que Deus suprirá todas as suas necessidades. Às vezes na família é onde não existem as máscaras. Todo mundo sabe, né? Meus parentes, mãe está ali, ela sabe meus defeitos.
A minha esposa está ali e sabe meus defeitos. E é na casa que não tem máscara mesmo, é que a gente é o que é mesmo, né? Se você é sem educação, você pode esconder de todo mundo na rua, mas lá na sua casa, o irmão, ou o pai ou a mãe vai apontar o dedão na sua cara e falar: seu mal educado, me respeite. Eu não sou suas negas, me respeite. Em casa é assim, em casa é onde não existem as máscaras e as pessoas falam com a gente o que eles têm que falar. As pessoas até podem saber que você tem um defeito, mas não te falam os outros. Mas em casa, né, as coisas são as claras, né, Vanil? Mas procure na família fazer sempre a vontade de Deus. Seja honesto na família, seja manso, seja educado, né, seja alegre, cultive a certeza de que Deus suprirá todas as suas necessidades. Isso é o que? Confiança em Deus. Demonstre confiança em Deus lá na sua casa. Nós que somos cristãos e temos pessoas que não aceitaram a Jesus nas nossas casas, nós devemos demonstrar confiança em Deus. Nós devemos demonstrar confiança de que Deus é um Deus que supre as nossas falhas, onde a gente não consegue é Deus que cobre ali, onde a gente não consegue algo, Deus supre para nós. Devemos demonstrar essa confiança genuína em Deus, dentro da nossa casa, para os nossos parentes. É o filho, né, dona Lindaura, que não confia em Deus, mas ele está percebendo que você confia. O marido que ainda não aprendeu a confiar em Deus, ele está olhando para a esposa e sabe que a esposa confia. O irmão que não confia em Deus está olhando para o outro irmão que confia e está aprendendo. Em algum momento Deus vai fazer a obra. Segundo ponto aqui, como famílias cristãs, precisamos entender que a alegria como fruto do Espírito está acima das circunstâncias e bens terrenos. Se nós queremos então viver esse fruto do Espírito que é a alegria, nós devemos saber que que famílias cristãs precisam entender que essa alegria como fruto do Espírito está acima das circunstâncias e bens materiais ou bens terrenos. O que são as circunstâncias? Uma doença. É uma circunstância terrível. A sua alegria depende dessa circunstância? Faltou dinheiro. Faltou dinheiro. Você só é alegre quando tem dinheiro? Você só é alegre quando tem saúde? Você só é alegre quando tudo está dando certo? A alegria que vem do Espírito Santo de Deus, ela está acima das circunstâncias. Você pode estar preso. Paulo e Silas estavam presos com o lombo quente, porque eles tinham tomado uma surra na rua, estavam presos com os pés amarrados, e o que eles estavam fazendo? Cantando. Fala um cântico aí de alegria. Provavelmente estavam cantando esse aí mesmo que você está pensando. A alegria está no coração daquele. Sabe? Paulo e Silas presos, cantando. E isso foi tão intenso que o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, sacudiu aquele prédio, botou tudo para baixo. Como famílias cristãs precisamos entender que a alegria como fruto do Espírito Santo, ela não depende, de uma doença, de um dinheiro, de bens ou de falta de bens, de saúde ou de falta de saúde. A gente tem que ter essa alegria, ou de fato nós temos ela verdadeiramente em nós, independente disso tudo. O cristão, gente, o cidadão do céu, o cidadão eterno, ele tem essa alegria como fruto do Espírito Santo, e que não se origina nas coisas que são dessa terra. O crente, ele vai estar feliz com ou sem essas coisas daqui. Nós não dependemos dessas coisas. Elas são boas? São. É bom ter um bom carro? É bom ter uma boa casa? É bom, é claro que é bom ter, sabe, tudo do bom e do melhor? É bom ter a conta no verde lá todo mês? É bom, sabe, ter saúde sempre é bom. Mas sua alegria, se a nossa alegria depende ela só acontece quando nós estamos assim nessas situações boas, tem algo errado. Essa alegria não vem do Espírito Santo de Deus. Ela é uma alegria terrena e passageira. Mas se você está alegre mesmo com a doença, se você está alegre mesmo, que você falte algo na sua casa, mesmo com algumas circunstâncias negativas, e mesmo assim você está alegre e feliz no Senhor, essa alegria, ela vem do Espírito Santo de Deus. Ela é um fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Esse verbo alegrai-vos, aí a gente vê alegrai-vos, a gente vê isso, pelo menos 72 vezes
no Novo Testamento. Alegria, como fruto do Espírito Santo, tem seu fundamento em Deus e não em coisas, né, deste mundo. Estejam vocês também alegres. Filipenses 2,18 fala sobre isso. Essa felicidade que nós temos, ela não é vulnerável. Ela não é uma felicidade vulnerável que é atacada por qualquer coisa. Eu já vi muita gente, sabe, hospitalizada e dizendo aqui, isso aqui é passageiro. Eu estou feliz e se Deus me levar, eu me encontrarei com o meu Senhor. É aquele tipo de alegria que Paulo sentia, dona Fátima, que ele falava assim, olha, se eu ficar é bom demais, eu volto aí, vou ficar com vocês e nós vamos pregar o Evangelho. Bênção. Mas se eu morrer é lucro, eu vou para Deus. Sabe? É alguém que ele está olhando para a vida e falar assim, olha, a vida que eu tenho hoje com Deus, ela está além disso daqui. Ela é superior a esse plano aqui. Se eu ficar é bênção, porque eu estou no Senhor, vou fazer para o Senhor. Se eu não ficar, se eu morrer, eu estou com o Senhor, vou para o Senhor. Independente do resultado do plano material, estarei com. Independente do resultado das circunstâncias aqui terrenas, estarei alegre, pois eu tenho a Cristo Jesus. Uma família cristã precisa entender que a alegria que vem do Espírito Santo, ela não depende das circunstâncias terrenas, nem de bens materiais. A alegria que Deus coloca em nosso coração, ela não é a alegria como o mundo dá. É algo diferente. É algo que pode nos fazer sorrir quando não estamos na melhor, né, Vanil? E eu fico pensando, Vanil, se me permite, né? É a alegria que Deus te dá, Vanil, de pegar o busão indo para Montes Claros, né? Para fazer um tratamento e mesmo assim se alegrar nisso, porque o Senhor está com você. Chegar lá, você cantar para as pessoas, você pregar para as pessoas e ter sempre uma perspectiva boa da vida. E não se entrega porque, primeiramente, Deus. Então, a felicidade, muitas vezes, para muitas pessoas, pode estar associada à saúde. Não, se eu estou bem de saúde, alegria. Se doeu a barriga, tristeza. Né? Doeu a coluna, ai, esse mundo não presta, ai meu Deus, o que é? Então, assim, para muita gente, a alegria está associada à saúde. Se não está bem de saúde, parece que não, que a vida não tem sentido. Sabe? Para outros, a alegria, a felicidade está associada ao dinheiro. Então, como que um pobre pode ter, alguém que não tem nada, como que uma pessoa assim pode ter alegria? Então, se a alegria fosse algo que advisse, né, do dinheiro, se a alegria fosse, o dinheiro, né, fosse a causa de toda a alegria, como que uma pessoa que nem trabalha, não tem salário nem nada e vive, sabe, numa situação complicada, como que essas pessoas teriam alegria? E nós sabemos que muita gente não tem nada e tem alegria. Não tem nada de bem material, não tem, sabe, talvez não vai nem jantar hoje e tem alegria. Crê em Deus. Então não vem do dinheiro. Tem muita gente que está numa cama de um hospital, que não vai levantar hoje nem amanhã, e está lá, não sabe quando levanta e está feliz. Está louvando a Deus porque está vivo. Sabe? Então, não seja esse tipo de pessoa que a sua alegria depende de circunstâncias, saúde, sucesso profissional, bens materiais, não. Que a alegria que você sente, que ela seja, né, vinda do Espírito Santo de Deus, que está acima dessas circunstâncias todas. Em família, né, Dena, nós sabemos disso, temos períodos difíceis, como por exemplo, crises financeiras, né? A família está passando por uma dificuldade financeira, tempo difícil, né? Instabilidade no campo profissional, desemprego, uma enfermidade, perdas diversas, como o falecimento de um ente querido. Então, família, gente, família, desde que nós fomos criados seres humanos à imagem e semelhança de Deus, nos tornamos seres temporais, né, que tem um tempo, né, de vida limitado, e por causa do pecado, é bom, né, que se diga isso, por causa do pecado há males que nos afligem, né, há problemas. E numa família você está ali com 3, 4 pessoas dentro de uma casa, aí vem problema,
é um que pisou no calo do outro, é um que falou um trem que não deveria ter falado, e isso é muito ruim, né, Vanil? Sem pensar, a gente já falou, e agora, e aí, né, tô ali com minha esposa ali, e aí depende, às vezes a gente, né, sem pensar, aí saiu, aí pronto, aí fechou a cara. Aí é uma semana, né, pensando, e aí se espinhando, e aí até que resolve, não, perdoa. Mas isso acontece, gente. Qual o filho que não desagrada o pai? Qual o pai que não desagrada o filho? Qual o marido ou a esposa que não fala uma coisa ali que desagrada o outro? Qual a família que às vezes não perdeu o emprego um dia, ficou desempregado? Qual a família que não passou por uma crise financeira? Isso tudo vem, isso tudo chega na casa, isso tudo chega na família. Então, Paulo mesmo quando ele escreveu, falando sobre alegria, Paulo ele escreve e fala de alegria para os filipenses, ele estava preso, passando por uma dificuldade, Quantas vezes as nossas casas estão aí passando por dificuldades e a gente associa a nossa alegria a essas coisas, a essas dificuldades. Eu digo a vocês, que a alegria que você sente, que ela esteja acima dessas dificuldades. Peça a Deus, Deus, me dá alegria no tempo difícil. O dia que eu não tiver nada bem com meu parceiro, me dá alegria. Coloca alegria em meu coração. Não deixa eu desanimar, não. Se eu perder um parente meu, Pai, em nome de Jesus, me dá alegria no coração para eu seguir adiante. Deus dá, Ele concede essa alegria. Cultive na sua família a alegria que vem do Senhor. Terceiro e último ponto aqui, Como famílias cristãs, podemos ser portadores de boas novas, de grande alegria para nossos vizinhos e amigos. Eu não entendo, eu falo isso, eu não entendo, que tem famílias que onde eles estão, eles estão brigados com os vizinhos dos lados, da frente, e é uma coisa estranha. Eu não entendo isso. A Bíblia fala que é melhor você ter um amigo perto do que um irmão longe. É melhor você ter um bom vizinho. É por isso que eu digo, cultive bem a sua vizinhança, trate bem a sua vizinhança, porque pode ser que em algum momento é eles que vão estar ali. Sabe aquele primo que você liga para ele, primo, a coisa deu ruim aqui, vem me acudir. Pode ser que ele não vai te atender o seu telefone. Sabe aquele parentão que na hora que você liga ele está lá para te acudir? Às vezes ele não vai fazer isso, é um vizinho seu. Às vezes é um vizinho que vai acudir. Sabe? Como famílias cristãs nós podemos ser portadores de boas novas, de grande alegria para nossos vizinhos. A família cristã, ela precisa demonstrar alegria. Ela precisa ser um portal de boas novas, de grande alegria. Sabe? O que a sua casa transmite para os vizinhos? Alegria ou perturbação? É bom que se fale isso, é bom que se pergunte isso. Porque muitas vezes a gente fala do vizinho, mas aí a gente também é um problema, Gente, eu já falei isso aqui, eu aprendi os álbuns de Amado Batista, tudo, Vanil. Aprendi, sem querer, mas aprendi. Dona Nezinha, aprendi. A gente morou em uma casa e nós sempre tivemos muito zelo pela vizinhança, A gente não importa que tipo de vizinhança que a gente sempre tratou bem, sempre foi muito zeloso com isso. Mas aí a gente tinha uma vizinhança que era assim, aquelas vizinhanças atípicas, sabe, Vanil? Vira e mexe, você subiu o muro pra ver e o pau tava moendo lá fora, e um pegava um porrete, o outro uma pedra, e você ficava, meu Deus, e a gente entrava pra dentro e ia orar pra Deus acalmar esse povo. Graças a Deus nunca aconteceu nada demais, era só rusga de vizinho mesmo, dos outros lá, E a gente deixava sempre o portão nosso trancado ali, mas aí tinha uma vizinha do lado, e assim, ela ficava um período do dia, e aí quando ela saía, o filho dela assumia o volume do som e as músicas, a playlist, Quando ela estava era Amado Batista o dia inteirinho. E eu já estava assim, sabe? Secretária, meu Deus do céu. Gente, não estou brincando com vocês, é sério. Essa daí também. E a gente aprendia porque a mulher topava o som. E foram assim, acho que a gente ficou ali uns 3 anos. Eu não sei ou foi mais. Eu nem lembro, mãe. E a gente aprendeu essas músicas porque era o dia inteiro e o som ali. E aí quando ela saía, o filho dela ia lá e mudava já a playlist. Saía de Amado Batista pra pancadão, foguetão baiano, essas coisas aí. E aí, gente? E a cabeça sua já ficava assim, tup, tup, tup. Rapaz, e a gente teve paciência. E quando a gente mudou dali,
Esses vizinhos ficaram assim, vieram todos os vizinhos ali, né? Até os que estavam brigados, vinham ali para se despedir e falar, não, fica mais e tal. Mas a gente não deu trabalho, eles falavam assim, nem parece que mora gente aí, vocês não saem, vocês não fazem barulho, sabe? Assim, vocês ficam caladinhos aí dentro. A gente fica até preocupado. Mas assim, porque a vizinhança era assim, ó. E aí às vezes tinha uma família lá que morava um monte de gente, né? Morava lá o pai, a mãe, e aí os filhos que casou, e foi todo mundo morar lá dentro de uma das casas assim, né? E aí vira e mexe, arrumava um brigão lá por causa de pano de prato. Não, gente, é sério, eu tô falando sério. Então assim, e aí vira e mexe, os caras dessa casa, né, rusgava com da outra casa lá, e tinha um cara no fundo, que era uma gritaria, gente. E eu ficava assim, meu Deus, e tinha um amigo meu que ele era pirracento. Ele chegava lá em casa, ia lá no quintal e o cara gritava lá do fundo e ele gritava de cá assim, eu falava, para com isso, pelo amor de Deus. E aí o cara respondia de lá, gritava igualzinho, né? Mas era uma vizinhança atípica. E nós tivemos, né, a graça de morar ali, mesmo com toda essa perturbação, a gente não dá um mau testemunho, não falar mal, né, e nem xingar ninguém. E esse povo, onde nos encontra hoje, para, conversa, e é uma bênção. Mas a gente teve, né, que suportar Amado Batista, né? A gente teve que suportar os funks, né? Os foguetão baiano. E graças a Deus, a gente saiu de lá com muita amizade com esse pessoal. E a gente, sempre que podia, a gente, né? E engraçado que essa vizinha que ouvia Amado Batista, mãe levava ela, todo domingo ela ia para a igreja com minha mãe. E aí levava a filha dela e o genro dela. Só o filho que às vezes não ia, né? Ele preferia ficar lá escutando foguetão baiano. Mas aí mãe levava essa mulher, né? E as outras vizinhas, mãe sempre estava lá conversando com elas também. E a gente era adolescente na época, né? Jovem assim. E eu sempre conversava com o vizinho lá, o rapaz. E a gente sempre pregou o evangelho para essas pessoas, né? Já convidamos eles para ir lá em casa, orar e tal. Mas... E aí eu penso isso, como famílias cristãs podemos ser portadoras de novas de grande alegria para nossos vizinhos e amigos. E pode ser que a gente deixe, né, essas circunstâncias, o barulho do vizinho, o muro do vizinho, alguma coisa ali, tirar a nossa paz, né? E aí a gente vai lá e critica e briga. E aí a gente perdeu a chance de ser alguém que vai levar uma mensagem de alegria para as pessoas. Então, os anjos, no anúncio do nascimento de Jesus, disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Lucas 2,10. A Bíblia diz assim: houve grande alegria naquela cidade, né? Quando Paulo pregou em Atos 8:8. Quando a conversão do eunuco e seu batismo, quando Filipe, né, ele prega para o eunuco se batiza e vai dizer, né? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. A Bíblia sempre fala isso, né? Das novas de alegria, pessoas que conheceram o Evangelho e se encheram de alegria, né? Então, a família hoje, o cristão, né? Você que é um cristão lá na sua casa, você precisa, né, ser um portador dessas boas novas de grande alegria para a sua vizinhança. Uma coisa é quando você não conhecia a Deus e você estava lá. Imagina, né, mãe? Minha mãe está ali. Imagina se a gente também não fosse cristão. Talvez a gente compraria um som mais potente, né? Para perturbar também. Mas não. A gente suportou com paciência aquele período, né? Não é um período que foi bom. Não foi bom não, porque 2 da manhã, Amado Batista e a secretária e a sala de cirurgia estavam na alta. Mas passou. Sabe, nós não perdemos ali, não demos ali, graças a Deus, naquele período, não demos um mau testemunho, né? E a gente tinha motivo de sobra para dar um mau testemunho, mas, dona Fátima, graças a Deus, nós vencemos. Jesus é a única e verdadeira alegria que o ser humano pode experimentar em sua vida. Pessoas que aceitam Jesus experimentam essa verdadeira alegria, né? Então pode passar aí, Dena, passa isso daí. Então, primeiro ponto aí que nós falamos é que para viver a alegria genuína do Espírito Santo de Deus na sua vida, você deve buscar em primeiro lugar o reino. Segundo ponto aí que nós analisamos é que, como famílias cristãs, nós precisamos entender que a alegria, como fruto do Espírito Santo de Deus, está acima das
circunstâncias, de bens materiais, de saúde, de profissionalismo. E terceiro ponto aqui, nós somos portadores deste fruto, que é a alegria, esse fruto do Espírito Santo de Deus, que é a alegria. Nós devemos fazer isso. Entregar essa mensagem de grande alegria para as pessoas ao nosso redor, para os vizinhos principalmente. Não se engane, eu vou dizer isso mais uma vez. Todo mundo, todos os seus vizinhos e amigos estão olhando atentamente para cada um de vocês. Estão olhando e aguardando o testemunho de vocês. Estão lendo a carta que é a vida de vocês. Todos eles. Conclusão. Faça amizade, né? Ali está diferente, eu coloquei aqui, mas vou ler ali. Certa vez perguntaram a Rufus Mosley, um pregador americano do século passado: Senhor Mosley, Jesus riu alguma vez? Eis que ele respondeu: não sei, mas certamente Jesus consertou a minha vida de modo que hoje eu possa rir, sorrir, ter alegria. Se Jesus sorriu ou não, eu não sei, o fato é que ele me deixou nessa situação, sorrindo. Muito bem, vamos ficar de pé, gente.